Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque é um padre conversando e um doido. E o pessoal da minha família, e eu acho que a gente foi criado com a gente costuma dizer na Paraíba, tomou água de chocalho, porque a gente fala muito, né? Eu sou tímido, Marinaldo, apesar de ser padre, também é tímido, né? Ele não se sente muito confortável estar se familiarizando com essa história da filmagem. Dois tímidos, dois doidos conversando, olha o que dá. Dois doidos conversando, dois doidos encabulados, como a gente chama aqui. Aí, esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? A gente tem história para conversar desde ontem, que a gente vem badalando, conversando, e tem muito assunto, muita coisa que a gente tem em comum, muito canal que a gente acompanha em comum, que ele acompanha, todos os canais que eu acompanho ele também acompanha, e por isso que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque é muito assunto, né? E eu quero aproveitar o máximo dessa conversa possível para a gente mostrar a vocês um pouco desse universo do cicloturismo, certo? E vou dividir eles para não ficar tão cansativo para quem está assistindo, né? Eu não vou colocar de uma vez. Quem se interessar, o vídeo vai estar lá. Um dia que tiver um tempinho quiser assistir, né? Para ter esse papo, eu não queria perder essa oportunidade, né? De ter essa conversa com o Marinaldo. Inclusive, ideia, a gente pode colocar um vídeo mais extenso, digamos, com quase toda a conversa toda, né? E depois lá na descrição do vídeo mais reduzido a gente colocar a descrição que ficaria tipo um vídeo privado. E aí você, querendo assistir a conversa toda, você vai lá e clica e acompanha. Eu já sei de onde ele pegou essa ideia. Foi do canal lá do Via e Fim, do Vídeo Secreto. Foi isso que você falou? Aí é onde você testa se o cara é seu seguidor mesmo, se é um fiel, né, padre? Se o cara clicou lá, se ele foi no Vidinho Secreto lá, né? Foi uma boa ideia, boa sacada, gostei. Então, Marinaldo, foi Conta aí, Marinaldo, pra gente como foi que tu teve conhecimento, quando foi a primeira vez que tu teve contato com esse universo do cicloturismo? Então, agradecer inicialmente a você, Sânio, agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedir aí os irmãos e irmãs para dar a inscrição, deixar aquele comentário e dar aquele likezinho, né? Então, assim, como eu comecei no cicloturismo, desde criança eu já pedalava e acompanhava sobretudo meu irmão, a gente ia para as cachoeiras e tal, e eu ia evidentemente no bagageiro, no quadro, e aí a gente foi gostando disso, né, sabendo que era possível chegar nos lugares de bicicleta. E aí fui crescendo, e depois que, com o passar do tempo, quando cheguei a ser ordenado na minha primeira paróquia, a cidade de Belém, existia um grupo de pessoas que pedalavam, e daí eu já tinha também a bicicleta, e aí comecei a acompanhar com eles, né? E vi o benefício que se trazia, a questão de conhecimento, porque você entrava em contato com quem era de igreja, quem não era de igreja, você abria, né, o universo de contatos. E aí comecei a pedalar e tal, e fui entrando pouco a pouco, assim, fazendo essas cicloviagens, né? E então, da Paraíba surgiu a partir de um amigo que tinha, Alisson, na cidade de Solânia, que me falou da aventura dele, né, de conhecer a Paraíba, só que de moto. Ele, no caso, ia com a esposa, né, Rosivânia, de moto. Ia pegando garapa, né? Não era um doido igual nós. Aí, quer dizer, de moto você tá ali no motor, né, você bota gasolina e a bicha vai embora, né? Então eu fiquei pensando, né, eu disse, se ele foi de moto, por que eu não posso ir de bicicleta? Só vai num ritmo mais lento, né? Numa velocidade, evidentemente, menor do que a moto, né? Mas é possível também. E daí eu já fazia pequenas cicloviagens, e aí comecei a colocar esse objetivo, né? Conhecer todas as cidades da Paraíba de bicicleta, todas elas chegar pedalando, né? Chegar de bicicleta. E daí eu comecei, e já faz um bom tempo que estou aí, também não tem pressa. O cicloturismo também nos dá, né, essa capacidade, né? Não, a gente quer chegar, mas não quer saber da pressa ou do mais rápido possível. É aproveitar o caminho. No momento, o projeto inicial, né, é conhecer a Paraíba. Essa cicloviagem que você está fazendo agora,
importante você falar com o pessoal também onde você começou e qual o seu destino dessa vez, né? E essa já é a terceira, a quarta cicloviagem que você faz, porque o pessoal está acostumado também a acompanhar muitos viajantes que vivem de YouTube, do nomadismo digital, como eles chamam, né? E que eles vivem na estrada. E a gente faz um cicloturismo que a gente não tem esse ano sabático, né? Como a gente chama. A gente não tira um ano para viajar, até porque a gente tem nossas obrigações, né? E a gente não pode largar a família, você não pode largar a sua igreja simplesmente para cair no mundo, porque a gente tem essas obrigações, né? Então a gente faz essa cicloviagem assim. Quando a gente tem férias, a gente tira uns dias, né? Eu e meu irmão a gente faz assim. A gente se programa uma vez no ano, se der duas, para fazer essa viagem. A gente não vive na estrada, né? A gente mantém o emprego, mantém a família, mantém aqueles laços, e no momento das férias a gente aproveita, né? E faz nossa viagem. E eu queria saber como é o ritmo da sua, como é que você faz também, né? Qual é essa cicloviagem que está fazendo? É a segunda, a terceira, a quarta, por onde você já passou, né? E qual o seu objetivo dessa viagem de agora? Eu não fico tanto preso, às vezes, assim, a isso, né? Eu já fiz uma viagem de Itaporanga a João Pessoa, e já fiz de Sousa também a João Pessoa, cruzando o estado de ponta a ponta, né? E aí já fiz também aqui, saindo a última que eu fiz, foi de Malta, indo até ali Poço Dantas e Cajazeiras, Bom Jesus, que são as últimas cidades da Cachoeira dos Índios, e Bom Jesus são as últimas cidades da Paraíba, né? Como você mencionou, a gente não vive de cicloturismo nem de estar fazendo YouTube, né? Isso é um hobby mais que a gente tem e que aproveita aqueles momentos que a gente tem disponível para que a gente possa conhecer, no meu caso, conhecer a Paraíba, né? Então, a cada momento a gente vai conhecendo algumas cidades, conhecendo alguns percursos. Nesse que eu estou fazendo agora, eu vim até a cidade de Juazeirinho de ônibus, e de Juazeirinho saí, estou aqui hoje em Itaperoá, e o destino final, ou a meta da cicloviagem, é o Pico do Jabre, ponto mais elevado da Paraíba, né? E depois de lá, do Pico do Jabre, vou para Patos, ainda pedalando, e de lá de Patos retorno de ônibus até a minha cidade, que fica no Brejo da Paraíba, na cidade de Cacerengue, próxima a Bananeiras e Solânia. Então, assim, durante essa cicloviagem, esse percurso, a gente então vai fazendo as gravações, vai fazendo as fotos, depois edita os vídeos e posta no canal para também outras pessoas poderem conhecer a Paraíba assim também, né? Vão dar de carona, né? Fala o nome do teu canal aí, Marinaldo, eu vou deixar na descrição o link, né? Mas aí é importante você falar também, né? Para apresentar. Sim, então eu criei um canal justamente para poder divulgar também essas viagens pela Paraíba, cicloviagem, canal Giramundo. Então o canal Giramundo, você colocando, dando aquela googleada básica, né? Você coloca conhecendo a Paraíba de bicicleta, que certamente você vai encontrar lá algum vídeo no YouTube. E Marinaldo, fala aí pra gente essa questão de quando você chega a gente sabe que tem uma rotatividade de padres nas cidades, né? O padre, ele não vai ficar destinado àquela cidade, sempre tem aquele rodízio que está acontecendo, né? Você é natural de Guarabira, mas você não ministra lá, não sei se é o nome que se dá, né? Não sei se você ministra lá, se você já é em outra cidade, que é Cacerengue. Eu queria saber pra você, quando você chega na cidade, e como é que você fala pro pessoal, como é que o pessoal reage a essa história de saber que é um padre ciclista, porque como eu tinha falado, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Eu nunca tinha visto nem um padre que pedalava e quanto mais um padre que ciclo viajava. E eu queria que você contasse um pouco para a gente aí como é que o pessoal reage quando fica sabendo dessas doidiças que a gente faz. O pessoal de fato tem aquele estranhamento. O estranhamento já é natural com o próprio cicloturista, né? Devido ao afoge que ele leva e tal. Então já se tem esse estranhamento. E aí estranha mais ainda, conforme você mencionou,
quando sabe que aquele cicloturista que está passando ali é um padre, né? Evidentemente que nos lugares aonde eu chego, assim que eu chego eu comunico, olha, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, e aí depois vou promovendo também nas cidades por onde vou passando, atuando, eu vou promovendo também a questão dos passeios ciclísticos, né, para que pessoas possam descobrir também o prazer de pedalar. E aí a gente vai, inclusive, nesses momentos, fazendo com que as pessoas da própria cidade conheçam a sua cidade. Porque às vezes tem pessoas que nasceu naquela cidade, viveu naquela cidade, mas não conhece os pontos, por exemplo, da zona rural da sua cidade. Então assim eu faço com que também as pessoas tenham esse gosto e esse prazer de conhecer a sua própria cidade através da bicicleta, né? E aí você tem o seu ritmo, você não precisa estar apressado, você vai calmamente, devagar e aproveitando o caminho, né? Então isso é o que é interessante, fazer com que as pessoas também saiam do sedentarismo, né? Nós padres temos uma certa facilidade em ficar sedentário, né? Pela própria correria do dia a dia e da própria vida. Então essa é também uma forma que eu encontrei de não permanecer, não ficar sedentário através do cicloturismo e da corrida, que são esportes, atividades que eu gosto de fazer, que dão prazer, que dão alegria e que promovem também essa sociabilização, né? Você entrar em contato mais facilmente com pessoas. Foi através do cicloturismo que eu conheci você, né, Sânio, e que hoje estou aqui na sua casa, né? E que conheço tantos outros aí pelo Brasil, né? Alguns que estão aí na estrada também, viajando. A sua passagem por Assunção mesmo, né? Você, entre Juazeirinho e Itaperuá, existe uma cidade chamada Assunção. E fala pra gente também o cicloturista que você conheceu lá, né? Você conheceu outro cicloturista nessa viagem, né? Essa é a segunda vez que passo pela cidade de Assunção. Na outra conheci uma outra personagem lá da cidade de Assunção, que é Ninão, que é de lá. Eu passei e quando vinha de Patos inclusive conversei com ele, tirei umas fotos, e dessa vez passando eu encontrei também uma outra grande personagem lá da cidade de Assunção, na área agora do cicloturismo, que é Toninho Ciclista, né? Ele que já foi daqui para São Paulo, para Ushuaia, enfim, ele que já competiu também em várias competições, tanto aqui a nível estadual, a nível nacional, e inclusive a nível internacional também. E ele é uma referência aqui também para as pessoas da região em termos de ciclismo, né? Ele também tem um grande trabalho social. Ele trabalha na Secretaria de Esportes lá de Assunção, e ele tem um grande trabalho social de acompanhamento. Ele disse-me que diário de mais de 100 pessoas ele acompanha, seja na caminhada, seja na corrida, seja no ciclismo, né? Então assim a gente, à medida que vai passando, vai conhecendo pessoas e vai ampliando o nosso universo de relacionamentos. Isso o cicloturismo proporciona e é muito interessante, né? Sim. E então, pessoal, aí o que acontece? Quando eu tive esse contato com o Marinaldo lá no Facebook, ele falou que tinha interesse em conhecer Maturéia, que é o primeiro ponto mais alto da Paraíba, e ele disse: olha, eu vou passar aí pro Itaperuá. Eu disse: não se preocupa, aqui tem apoio, pode vir quando você quiser. E o tempo passou, né? E ele entrou. E o que acontece? Nesse meio tempo, eu adicionei, a gente se conheceu no Facebook, adicionei ele, e ele não tinha mencionado nada que era padre, né? E eu não sabia, né? Ele me falou que ele não costuma chegar e abordar o pessoal e falar: não, eu sou padre. Não, ele faz aquela abordagem normal: eu sou um ciclista. E eu tive uma grande surpresa, como eu já tinha falado, que quando eu vi ele celebrando a missa, eu digo: oxê, o danado, além de doido, é padre. Aí foi uma coisa muito curiosa para mim, e eu queria, Marinaldo, que você falasse sobre essa questão da abordagem. E eu quando eu vi que ele era padre, aí na mesma hora veio na minha cabeça uma rede de apoio, porque toda cidade, por mais pequena que seja, ela tem uma igreja,
Não pode. É paisagem do interior. Tem que ter uma igreja, independente do que seja. E automaticamente na minha cabeça veio o quê? Mas rapaz, o Padre Marinaldo, ele tem uma rede, querendo ou não, né? Onde tem igreja, tem paróquia, tem a secretaria da paróquia, e ele, na minha cabeça eu pensava assim, Marinaldo, se você é padre e chega em outra igreja, automaticamente o padre vai ter que recebê-lo, né? Porque você é como for, uma autoridade, uma liderança, né? Como a gente vem falando, e eu coloquei automaticamente, antes de falar contigo, né? Eu já tinha colocado isso na minha cabeça, tanto que eu fui assistir teu canal depois e eu vi que tu tomou café com o padre, né? E automaticamente eu disse, tá vendo aquilo que eu estava pensando, se confirmou. E eu queria que tu falasse pra gente, porque a gente desse ramo do cicloturismo, a gente tem vários tipos de cicloturismo, né? Não existe uma regra, né? Cada um personaliza sua viagem de acordo com sua necessidade, de acordo com aquilo que lhe atende melhor, né? Tem pessoas que viajam com menos dinheiro, com mais dinheiro, com uma poupança. Tem gente que trabalha no meio do caminho, né? É a questão do nomadismo digital. E o pessoal que acompanha a gente na rede, às vezes fica questionando como é que faz para dormir, como é que faz para comer, quando você chega no local, né? E eu queria que tu contasse para a gente como é essa tua recepção nas paróquias que você vai passando, se você é recebido por todo mundo, como é. A gente sabe que naquela correria do dia a dia, às vezes uma cidade pequena o padre também não tá numa cidade vizinha, né? E eu queria que tu contasse pra gente essa história aí da tua chegada, como é que tu faz para se alimentar, se tu fica em pousada, se tu vai mais acampando, se tu fica na igreja, como é que é? Conta pra gente. Ok, então assim como sou padre, né, e sou cicloturismo, aí nós temos então duas redes que são grandes, né? A rede da igreja, que como você mencionou, está presente em todas as cidades, tem ali aquela igreja, a matriz, que normalmente é inclusive às vezes o prédio que se destaca na cidade, né? Então, ali tem um padre normalmente, dificilmente temos lá, aquelas cidades são muito pequenas que não tem padres, como é a cidade aqui de Santo André, que hoje eu estive lá conhecendo, né? O padre mora em outra cidade. E essa é uma primeira rede. E depois uma outra rede de apoio é a questão do próprio ciclista, né? Que tem pessoas hoje, com a pandemia também, o ciclismo houve um crescimento grande, né? Mas enfim, quando a gente chega assim, mesmo que não conheça ninguém naquela cidade, quando um ciclista vê outro ciclista passando e vê com aquela bolsa, né, que você traz, ou então com alforje, ele já tem um interesse natural de perguntar de onde é, para onde é que vai e tal, aquele negócio todo. Então já entra ali, já cria uma relação, já cria um diálogo, né? E aí, como eu faço para que eu possa alimentar-se e hospedagem com relação a esta cicloviagem, né? Inicialmente, às vezes, eu vejo se naquela cidade para onde eu vou, sobretudo pernoitar, eu conheço o padre dali. Então, faço uma busca, faço uma pesquisa para saber quem é o padre dali. Evidentemente que nem todos os padres a gente conhece, né? E aí existe também aquela situação. Tem padres que são mais abertos para isso, para acolher, para receber. Outro, inclusive, que nunca viu. Mas a gente se identifica e a gente sabe. Quando eu falo, eu conheço um outro padre pela fala dele, pelo linguajar dele, pelo jeito dele. Assim também, um outro padre, ao me ver, ou a gente conversar, a gente se identificar, a gente tem as histórias de vida, de seminário, de padres em comum, ou de bispos, né, em comum que a gente tem. E aí, então, isso torna mais fácil, né, essa possibilidade da hospedagem. Evidentemente que não é nem em todos os lugares que a gente tem uma boa receptividade pelos padres, pelos colegas, pelos amigos, e eu também não estranho, porque de repente eu sou um padre que aquele padre nunca viu, nunca conheceu, e de repente nesse mundo também onde as pessoas veem
o mundo a partir da tela da televisão, da tela de um jornal ou das notícias de internet, é um mundo que você vê muita violência, vê muita coisa ruim, você acha que esse é o mundo real. O mundo real é outro, onde existem mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? E aí existe às vezes aquela desconfiança. Eu também respeito e aceito a posição daquele padre, né, que às vezes tem mais resistência, seja para abrir a sua casa paroquial, o seu lugar, a sua residência, para dar um almoço, então para dar uma acolhida, e eu aí prontamente eu respeito e entendo, né? E aí busco também uma rede de contato dos ciclistas, né? Eu estou aqui, então estou aqui na sua casa, mas estou indo para um outro lugar. Em um outro lugar você conhece um outro cicloturista, então você já fala para aquele outro e tal. Quando eu cheguei em Assunção, Patrício, que é de lá, né, que apoia muito, né, então ele já tirou uma foto, já fez um release, já mandou no Instagram. Então o pessoal que era da bike já estava sabendo ali que eu estava passando por ali, que eu vinha do Brejo, que eu estou conhecendo a Paraíba. Então isso vai criando uma rede de amizades e de apoio também, né? E conta pra gente aí qual é a reação do pessoal, porque você o padre, tem muito aquela questão da figura da batina, né? Como a gente fala, a gente pensa um padre e automaticamente a gente pensa, não, é uma pessoa que está andando de batina ali e tudo mais, e você como cicloturista, como ciclista está passando ali, ninguém vai imaginar que você é padre. E como é a abordagem, tanto eu queria saber como é que o pessoal reage, tanto o pessoal comum civil, como o pessoal da igreja, os padres, como é que eles reagem quando você chega numa bicicleta lá, carregando uma bagagem e como... Então a reação do pessoal é a mais diversa possível, né? Dado o fator em comum de ser um cicloturista que é padre. E aí eu tenho basicamente dois tipos de abordagem. Quando eu chego em um ambiente religioso, normalmente eu já me identifico como padre. Digo que sou padre, que da diocese onde eu sou, a paróquia onde eu sou, da cidade onde eu sou. E aí tenho primeiro esse contato já expondo que eu sou padre. Você já sentiu que alguém desconfiou da sua história, de você chegar lá? E a gente sabe que tem muito golpe no Brasil, infelizmente, né? Todo mundo está suscetível a isso. E você já sentiu que alguém desconfiou que você era padre ou que estava querendo se aproveitar da situação? Sim, inclusive a situação de padres que são mais desconfiados do que normalmente se é. E aí, justamente por ver assim uma pessoa, um padre de bicicleta, com essa roupa, com os trajes de ciclista, porque eu ando como ciclista, né? Bota bermuda, bota calça, traje próprio de ciclista. Como você falou, eu não vou estar andando de patina, nem com a camisa clerical, que é a camisa própria nossa do padre, né? Que é aquela camisa que tem aquela partezinha branca aqui que se vê no pescoço, aquela camisa chamada clerical. Eu não vou andar com uma roupa daquela, né? Para um ciclismo. Então aí tem a própria desconfiança natural das pessoas e de alguns padres também, mas que com a conversa a gente vai expondo e de fato... Não, tem pessoas também que de fato não acreditam, não, você não é padre, tá, não sei o quê. Aí nesse caso o cicloturismo abre a nossa mente para isso, né? Primeiro que eu não tenho que obrigar a pessoa a acreditar que eu sou padre. E depois a pessoa não está obrigada a acreditar também que eu sou padre, né? Então, mas a gente tem a percepção de que aquela pessoa está ou não dizendo a verdade, né? No próprio diálogo, na própria conversa. Então a minha abordagem com padres ou com pessoas ou no ambiente religioso é essa: me apresentando, me identificando. Eu sou padre, estou conhecendo a Paraíba, estou passando por aqui. Outra abordagem é a abordagem com relação ao ambiente não religioso. O ambiente não religioso, eu não chego me identificando como padre. Eu me identifico como um cicloturista que estou conhecendo a Paraíba.
E somente depois, posteriormente, depois de conversar, depois da pessoa se abrir, de dialogar e tal, então é que eu sim me identifico como padre. E por que não faço isso? Porque justamente a gente percebe também que às vezes as pessoas dão um tratamento diferenciado àquela criatura por ela ser padre, por aquela pessoa ser padre. E eu não gosto de receber um tratamento diferenciado pelo fato de eu ser padre. Eu quero ser tratado como pessoa, ou como gente, ou como cicloturista que está passando por ali, não pelo fato de eu ser padre. No ambiente religioso, aí eu me identifico como padre, porque isso, de certa forma, é a minha credencial para que aquela pessoa no ambiente religioso me aceite ou acredite, né? Em mim, que eu de fato sou um padre, né? No ambiente não religioso, então aquela pessoa vai ter que acolher, aceitar como um cicloturista que está passando por ali. Aí depois ela descobre que é padre e aí a surpresa aumenta mais ainda, né? Então é só um fator a mais de surpresa. E o pessoal te chama de quê? Me diga aí quando você disse, eu sou padre, eu estou viajando, conhecendo a Paraíba de bicicleta. Eles dizem o quê? Doido, o mínimo que você já escutou. Para nós cicloturistas, né, às vezes quando chama de doido, de maluco e tal, isso não é entendido para nós num termo tipo pejorativo. Para nós às vezes serve mais isso como um elogio, né, e como um incentivo. Vai lá, você tá certo mesmo, você é louco. Porque a gente também não quer, o cicloturista não é aquele, digamos que o ser normal. A gente não é normal, né? Tem um ditado que diz, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Só que no caso do cicloturista, o louco tem um pouquinho a mais do que o normal dos seres, dos terrestres, né? Dos comuns, dos mortais. Então, assim, o cicloturismo tem essa coisa, né? A pessoa estranha, né? E aí, de fato, quando percebe ainda que aquele cicloturista, além de louco, é um padre, então isso sai muito dos padrões ou paradigmas que as pessoas estão acostumadas com o padre. Vê um padre sempre ou de camisa clerical, ou então de batina, ou sempre de roupa social. Não é comum você encontrar um padre vestido de ciclista e pedalando de um lugar para outro, né? Assim, às vezes você pode dizer sem sentido ou sem rumo. Não, a gente tem um rumo, a gente tem um planejamento, a gente vê de onde vai sair, aonde vai parar, onde vai comer, onde vai descansar, onde vai passar a noite. Então tudo isso a gente conta. Então a nossa é uma loucura calculada. Porque não é uma loucura assim de fato que você sai pelo mundo sem saber para onde vai, sem se preparar. A gente tem um preparo, a gente tem um equipamento, a gente tem uma lanterna, a gente tem uma câmara de ar, a gente tem uma bomba, então para encher o pneu, né? Não para explodir. Então a gente sai preparado também para aquilo. Eu no caso eu não faço acampamento, porque aqui como eu estou cicloviajando pela Paraíba, então eu não sinto a necessidade tanto de acampar, porque aí eu tenho aqui tem justamente essa rede de ciclistas, mas tem a rede também da igreja, dos padres, que possibilitam normalmente encontrar um lugar para passar a noite, né? E aí eu não preciso, por enquanto, não sinto a necessidade de sair para acampar. Então, Magnaldo, está sendo um prazer enorme recebê-lo aqui, né? Melhor do que eu imaginava, né? Eu nunca imaginei que eu teria tanta afinidade, coisa em comum com um padre que está distante do meu dia a dia, né? Apesar de eu ter um apoio lá na igreja, na cidade onde eu trabalho, mas eu não converso com padre e nunca conversei, né? Nunca conversei com o pessoal desse ramo da igreja, né? E para mim foi uma surpresa muito boa, melhor do que eu imaginava, né? Essa experiência de recebê-lo aqui, a primeira vez que eu recebo um cicloturista, e já passou outros cicloturistas aqui por Taperoá e eu não tive a oportunidade de conhecê-los, né? Inclusive venezuelano
Quem recebeu aqui foi o saudoso seu Lula, que à época recebeu um venezuelano que disse que era o melhor pôr do sol, que o mais bonito que ele já tinha visto, né? Não ganha de Cacerengue. Cacerengue tem um pôr do sol mais bonito. Assim. Eu acho que ele tá errado, mas ele é padre, ele vai ganhar porque ele é padre nessa questão aí, viu? E eu não queria deixar de registrar esse momento, né, de ter essa conversa contigo, e agradeço demais, está sendo uma honra imensa recebê-lo aqui, essa experiência que a gente adquiriu com essa troca de conversa, né, e fico muito grato em recebê-lo aqui na minha casa. Eu que agradeço, né, a sua hospitalidade, sua generosidade e disponibilidade, só nome complicado. Então, sua disponibilidade em acolher, em receber-me, né, e de fato nesses percursos, nesse trajeto que eu faço, às vezes de semanas, eu dificilmente fico numa cidade o tempo, por exemplo, que eu permaneci aqui. Cheguei ontem, né? Então fiquei ontem aqui a parte da tarde toda, hoje também o dia todo e só amanhã vou prosseguir. Não é comum porque justamente a gente faz um planejamento para conhecer o máximo de cidade, né? Mas aí a experiência, né, compensou e valeu a pena ter ficado, ter conversado, ter nos conhecido, né? Aqui a cidade, fui também hoje à cidade de Santo André, vizinho aqui onde ele trabalha, né? Almocei com ele lá, inclusive lá no trabalho dele. Então, assim eu agradeço a sua abertura para comigo, para acolher-me aqui, né, ser o primeiro, e desde já fica também o convite para ir lá ao Brejo, conhecer também de bicicleta, né, conhecer de bicicleta Serra da Cachecha, conhecer de bicicleta Bananeira, Solânia. Então ali a região do Brejo está também de portas abertas para lhe receber como um cicloturista. E chegando onde eu esteja ou onde eu não esteja, a gente faz o contato com o outro e diz: opa, receba aí que esse é do nosso. E para finalizar o vídeo, também não podia deixar como impressionante como o pensamento da gente estava alinhado, né, sobre essa questão toda do canal e tudo mais. E Marinaldo chegou lá na cidade de Santo André, onde eu trabalho, fica a 24 km de Itaperuá, e ele chegou lá e a gente almoçou junto, né? E ele falou: olha, meu objetivo era conhecer Santo André, e até chegar aqui, voltar, eu abro mão até para uma carona, se aparecer, eu topo, né? E eu falei para ele: Marinaldo, eu conheço dois caminhões-pipas, dois motoristas de caminhão-pipa, dois pipeiros que fazem diariamente essa viagem de Santo André para Itaperuá. Então, geralmente eles têm alguma corda ali, tu coloca a bicicleta em cima, né? E tu vai, eles não faz questão de te levar, né? E quando eu cheguei em Itaperuá, quando eu cheguei do trabalho, e Marinaldo, e aí, conseguiu carona? Ele disse: consegui. Aí eu falei: foi num pipa amarelo? Ele disse: foi. Eu digo: era o seu Vevé? Ele disse: era o seu Everaldo, né? E foi justamente o pensamento da gente tá tão alinhado, tão sincronizado, que o que eu falei se concretizou, né? Então, mais uma vez agradeço, Marinaldo. O vídeo ficou longo, mas é isso, não tinha assunto para mais horas de vídeo, né? Mas a gente tá gravando. São dois tempos que conversam demais. São dois tempos que conversam demais, né? E também o horário, para quem não está assistindo, não sei que hora vai assistir, mas a gente tá gravando esse vídeo, já vai dar quase meia-noite, eu creio, né? E é isso, quem ficou até o final, muito obrigado, né, por acompanhar esse bate-papo aqui, pessoal. E dá aquele joinha, se inscreve no canal e deixa aí o comentário sobre a conversa, sobre todo esse nosso bate-papo. Valeu! Valeu!